Olá, meu povo de Deus, mais uma vez aqui com mais um vídeo, o vídeo de número 59. Eu vou ler a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19. Abra sua Bíblia e vamos ler junto comigo agora, né? Que vocês todos estejam bem, estejam com a paz, com muita saúde, muita paz, alegria no coração, né? Muita perseverança, que é muito bom, e com o primeiro mandamento, o primeiro sacrifício para Deus nos tempos de hoje, que é o amor ao próximo, o amor ao seu próximo, sua família, seus vizinhos, seus amigos, seus inimigos, amar todos eles igualmente, principalmente seus inimigos, tá? Primeiramente, devemos nos amar os nossos inimigos, né? Os nossos inimigos nos está fazendo mal e nós perdoando eles, né? E tentando fazer o que de bom para esse nosso inimigo. Se ele se achar com fome, dia de comer, se achar nu, dia de vestir, com sede, dia de beber, né? E etc. Se ele estiver precisando de mais alguma coisa, também os ajude, porque esse é o nosso sacrifício nessa nova jornada, né? Nessa lei de Cristo, para que possamos um dia alcançar a vida eterna, né? Então, esse mandamento, esse sacrifício é o amor. O amor, primeiramente, esse é o sacrifício. Aqui o povo israelita eu estou lendo a trajetória do povo israelita, né? Desde a saída dele lá do Egito, quando Deus resolve tirar eles da escravidão, esse povo israelita. Então, esse povo israelita é muito rebelde, né? Deus faz de tudo para que eles vivam bem, permaneçam bem, até chegar à sua terra prometida. E quando chega na sua terra prometida, eles acabam abandonando Deus, como também na trajetória, muitas vezes eles deixam de adorar a Deus para ir adorar a outros deuses, né? E não é nesse tempo também, depois de eles conseguir, Deus colocar ele na terra que mana leite e mel, eles continuam abandonando Deus e seguindo a legião do mal, esquecendo da legião de Deus, que os tirou lá do Egito e que fez maravilhas para eles, salvou eles de muitas coisas, mas eles ainda continua rebelde. Por isso é que Deus mandou Samuel, né, para governar sobre ele, porque são muita gente, milhares de pessoas, e tem que ter um enviado de Deus como sacerdote para instruir, dar as instruções que Deus deixou para esse povo, né? Porque eles acabam esquecendo, né? Eles plantam, tem gado, tudinho, se esquece de dadismo, se esquece muitas coisas, se rebela até contra Deus, e então Deus, quando ele se vê no sufoco, vendo que não tem saída, então esse povo israelita oram a Deus, clamam a Deus, e Deus envia um Salvador para tirar ele de suas aflições, né? de suas escravidão, né? Então, Samuel era um deles, né? Para tirar eles dessa escravidão. E agora mandou Saul. Saul também fez coisa errada. Deus tirou o título de rei de Saul, pôs o título de rei em Davi, porque achou Davi mais honesto do que Saul, né? E assim está indo. Davi ainda não é rei, mas vai ser, né? E Jonathan
aplaca o ciúme que o seu pai tem de Davi, porque Saul era o rei, vai ser destituído, e como Davi é um moço que está vencendo já todas as guerras, né? Porque Deus escolheu ele como rei de batalha, de tudo aí para o povo israelita, para tirar esse filisteu que anda massacrando o povo israelita, né? Que é o povo esse povo filisteu, é um povo da legião do mal, da legião de Satanás. E o povo israelita é o povo da legião de Deus, né? É um povo que Deus ama muito, Deus os protege muito, porque Deus tem muita misericórdia, né? Tanto desse povo aqui nessa época, como de nós nos dias de hoje. Mas nesse tempo é muito diferente para os dias de hoje. Os dias de hoje é muito diferente. Deus espera que nós se arrependa, né? Que deixe de praticar as coisas erradas, que não se bandeie por o lado da legião do mal, siga firme na legião de Deus, para que Deus tenha bom grado em nós, com os bons olhos, e nos dê a vida eterna daqui para o final nos últimos dias ou nos dias de nossas vidas, né? Então, vamos dar continuidade ao vídeo de número 59, né? Primeiro Samuel 19, que Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi, né? E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Então Saul já foi rebelde, né? Desobedecendo a Deus, tal. Deus não gostou pelo que fez na última batalha, que ele trouxe o gado, as ovelhas, e vai instituir Davi para ser o novo rei do povo israelita. Deixe seu joinha aí, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, e vamos dar sequência no vídeo. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi, e Jonatas anunciou a Davi, dizendo: meu pai. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e que tu anunciarei então a Jonatas. Falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: peque, não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque expôs a sua vida e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo o Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa. E Saul deu ouvido à voz de Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul,
e esteve perante ele como antes. E tomou a haver guerra, e saiu, não é tomou, é tornou, e tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiro à casa de Davi que o guardasse e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. E Mical engana a seu pai e salva a Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiro que trouxesse a Davi, ela disse: ele está doente. Então Saul tornou a mandar mensageiro que fossem a Davi, dizendo: trazei-mo na cama para que o mate. O sogro estava querendo matar ele de todo jeito, o rei Saul, querendo matar Davi, né? Porque Davi estava tendo muito sucesso, né, em suas batalhas, né? Deus o abençoava muito, estava na frente toda vez que Davi saía para batalhar contra os filisteus, e toda vez Davi ganhava. E com isso, Saul ficava mais com raiva de Davi, né, querendo matar ele por causa que Deus estava o abençoando, porque Deus já tinha se afastado de Saul, né? Saul já não fazia mais parte do grupo que Deus já tinha abençoado. Então, por isso que Saul queria matar Davi a qualquer custo, né? Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matá-lo. Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote, né? Em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiro para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E, avisando disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então
enviou Saul ainda uns terceiro mensageiro, os quais também profetizaram. Quer dizer, tudo aquilo que Saul queria fazer contra Davi não deu certo, porque Samuel estava com ele, os outros também, e até os mensageiros voltavam e profetizavam para Saul. Então, foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em Secur, e perguntando, disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também o despediu, e ele também despediu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. A entrevista de Davi com Jonatas, né? Esse é o 1 Samuel, capítulo 20, que vai dizer a entrevista de Davi com Jonatas. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me informar. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio. Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Por isso disse: Não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe, mas, na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte, né? E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual, toda a linhagem, para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então, Davi não tinha nenhum crime contra Saul, nada, não ofendeu nada a Saul, e Jonatas estava defendendo ele. Então, Davi pediu se Davi tivesse algum crime contra o pai dele, que ele pudesse matar ele ali mesmo, naquela hora, né? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa, porém,
se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te revelaria eu, né? E disse Davi a Jonatas: quem me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente, né? Asperamente. Jonas faz um pacto com Davi. Então disse Jonas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonathan a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu o meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e ele, que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não tu fazer saber, o Senhor faça assim com Jonathan outro tanto. Que se aprover a meu pai, fazer-te mal também, tu farei saber. E te deixarei partir e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra, nem tampouco contarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonathan a aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonathan fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonathan: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E, ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. E eis que mandarei um moço dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: olha, que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha, que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixará ir. E quando o negócio de que tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer o pão. E assentando-se o rei, como das outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede, Jonathan se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, aquele dia naquele dia não disse Saul nada, porque dizia acontecer-lhe alguma coisa, pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas:
seu filho, por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? E respondeu Jônatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, e dizendo, deixar ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixe ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade. E meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixe partir, para que veja a meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jônatas e disse: Filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia a trazê-lo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jônatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há de morrer? Perguntou. Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jônatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Por isso Jônatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu pela manhã que Jônatas saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: Corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jônatas tinha atirado, gritou Jônatas atrás do moço e disse: Não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jônatas a gritar atrás do moço: Apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jônatas apanhou as flechas e veio a seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jônatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jônatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: Anda e leva-as à cidade. E indo-se, o moço levantou-se Davi do lado do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jônatas a Davi: Vai-te em paz, o que nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jônatas entrou na cidade. Davi vai ter com o sacerdote Aquimeleque. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse:
ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontai-lhes tal e tal lugar. Agora, pois que tens a mão, dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiveram das mulheres, e respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí, os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da preposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg e Adomeu, e o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Ameleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui em volta, num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dai-me-a. Davi foge para Aquis, rei de Gade. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou esta palavra no seu ânimo e temeu muito diante de Axe, rei de Gade. Por isso se contrafez diante dos olhos dele e fez-se como doido entre as suas mãos e agravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxeste a mim. Fala-me a mim, doidos, para que trouxesseis a este, para que fizeste doidices diante de mim. Há de entrar este na minha casa. Há de entrar este na minha casa. Davi esconde-se na caverna de Adulã. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai. E desceram ali
para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e era com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mizipá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os seus dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dai-vos-á também o filho de Jessé, e a todos vós terra e vinhas, e far-voar a todos capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa de mim, e mu participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar cilada, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg Doeg e Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me cilada, como se vê neste dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje, a consultar por ele a Deus. Longe de mim tal, não impute o rei
coisa nenhuma a seu servo, nem a toda casa de meu pai. Pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém, o rei disse a Aimeleque: morrerás certamente, tu e toda tua casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg e Adomeu e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a nobre cidade deste sacerdote passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos peitos, aos meninos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou ao fio da espada. Então, Saul se tornou, já estava mal, né? Porque Deus já tinha abandonado ele pela sua desobediência, e então Satanás tomou conta dele definitivamente e matou todos os sacerdotes de Deus naquela hora, né? E, além de matar os sacerdotes, também invadiu a cidade e matou todo o povo, de grande a menino de peito. Saul feriu a todos ao fio da espada, né? Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vem ter com Davi. Então, ainda escapou esse sacerdote, no meio da matança lá, ele conseguiu escapar e foi avisar a Davi, né, o que Saul tinha feito com os sacerdotes e suas famílias. Porém, escapou um dos filhos de Abimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg e Adomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Né? Davi disse para o Abiatar, que fugiu, né? De lá, quando Saul estava matando os sacerdotes. Davi livra Keila. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus. E disse o Senhor a Davi: vai, e os ferirá aos filisteus, e livrará a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então, o povo israelita, quando Deus instituía uma pessoa para tomar o povo, conta do povo de guerra israelita, Deus dava todo o poder de batalha para vencer. Não tinha essa, não.
Podia ser o maior exército, ele perdia. Quando Deus instituía uma pessoa para a batalha, como ele está instituindo Davi. E Davi podia ir sem medo que Deus ia dar os filisteus na mão dele, né? Eles iam lutar e iam vencer, e não ia sofrer baixa. Então Davi partiu com os seus homens a Queila e pelejou contra os filisteus e levou os gado e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Queila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, Aquele desceu com o éfode na mão e foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Queila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de porta e ferrolho. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja para que descessem aquele para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir aquele para destruir a cidade por causa de mim. Entrega-me os cidadãos de Queila na sua mão. Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido. Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entrega-me os cidadãos de Queila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul. E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saíram de Queila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Queila, cessou de sair contra ele. Saul persegue Davi no deserto de Zif. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatã, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatã voltou para sua casa. Então subiram os zifeus e Saul a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes, nos bosques, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimon. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma e nos cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Saul crente que vai dar certo, né? E depois diligenciai ainda mais, e sabei
e notai o lugar que frequenta e quem tenha visto ali, porque me foi dito que é estultíssimo, porque isso atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijo em que ele se esconde, e então voltarei para mim com toda a certeza e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, e o que anunciaram a Davi que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo, Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom, e Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E, temeroso, Davi se apresentou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar a mão deles, né? Saul, né? Armou, né? Cercou o Davi e seu povo. Então veio um mensageiro de Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus por esta razão. Aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões, e subiu Davi dali e ficou no lugar forte de En-Gedi. Davi corta a orla do manto de Saul. Esse é o próximo vídeo, o vídeo de número 60, que eu vou fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, e que vocês não se desviem da legião do mal para a legião, que não se desvie da legião do bem para a legião do mal, né? Para que vocês possam ter a vida eterna, como se mantenham firmes na legião de Deus e seguindo o sacrifício do amor. O sacrifício do amor é o mais importante para se obter a vida eterna, tá? Fazendo o bem, fazendo boas obras, né? Com a graça de Deus, fazendo boas obras, ajudando todo aquele que necessita de alguma coisa. Se você tem a oportunidade de ajudar, ajude seu inimigo, perdoe, principalmente o perdão é muito importante, né? Porque se você perdoa, Deus pode perdoar os seus pecados, tá? Então é assim, deixe seu like, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações